Sabe, queridos, nós estamos num tempo que nós precisamos refletir sobre a nossa vida. Estamos num tempo tão crucial. Não sei se você está numa bolha, só dentro de uma igreja, mas se você olhar ao redor do mundo, existe um grande clamor, uma grande pergunta. Eu tenho rodado muitas nações nos últimos anos, e por onde eu vou, a gente vê um buraco no coração das pessoas, um desespero. Eu acabei de voltar de Angola. Estávamos com centenas de crianças, e a gente via o coração de cada uma delas assim, desesperada, não apenas por comida, mas por uma pergunta. E a pergunta é: onde está o amor? Onde está o amor? Eu não sei se você percebe ao redor do mundo, mas e Jesus disse que isso ia acontecer. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia se esfriar. E a gente vê as igrejas enchendo, a gente vê as conferências lotando, nós vemos tantas coisas acontecendo, mas por outro lado eu vejo muitas pessoas se esfriando, muitas pessoas se comprometendo. E a gente faz uma grande pergunta, uma grande reflexão. A pergunta é: onde o Senhor está, Jesus? Onde o Senhor está? Você pode se assentar por um momento. A minha pergunta essa noite para nós é: aonde Jesus está na sua vida? E eu quero dizer para você, meu querido, Jesus está no mesmo lugar que Ele sempre esteve. Mas o que acontece ao longo dos anos, a igreja vai perdendo a pureza, vai perdendo a simplicidade. E a gente percebe isso claramente, porque a Bíblia diz que nós seríamos conhecidos pelo amor que existisse entre nós. O apóstolo Paulo, em determinado momento, ele disse: como você pode dizer que vocês são espirituais, se muitas vezes vocês ficam degladiando uns com os outros, ou fazendo tanta coisa? E aí o Espírito Santo me disse: é porque eu quero trazer uma nova luz na tua vida. Abra, por favor, a palavra de Deus. Senhor, eu quero colocar essa palavra diante do Senhor. Pastor, eu posso fazer no final, só para não perder Abra, por favor, em João capítulo 4. Senhor, eu quero colocar essa palavra diante do Senhor, que o Senhor possa tocar o coração de muitos aqui, Pai. E o Senhor faça aquilo que é necessário ser feito, Pai. A Bíblia diz aqui em João capítulo 4 que o Pai procura verdadeiros adoradores. Fala comigo: verdadeiros adoradores. Se Ele está procurando verdadeiro, é porque tem falso. Se Ele está procurando adorador, eu fico perguntando: o que Ele espera de um adorador? Você já fez essa pergunta? O que Deus espera de um adorador? Primeira coisa que eu vejo que Deus espera no adorador é algo mais profundo do que uma pessoa normal. Por quê? O adorador, ele tem que ser diferente. Ele não pode ser uma pessoa normal, ele tem que ser uma pessoa mais sensível, ele tem que ser uma pessoa mais quebrantada. Ele espera de um adorador. O Pai está procurando corações de adoradores, porque Ele espera um coração de Davi no coração de muitos de nós. Então Ele espera, quando Ele procura adoradores, Ele começa a procurar corações como Ele encontrou em Davi. Davi não era perfeito, Davi não era totalmente um ideal de santidade, a gente sabe os erros que ele teve, mas ele tinha algo diferente. Ele tinha um coração querendo agradar a Deus, e mais do que tudo, ele tinha um coração, sabe o que? Quebrantado. Fala comigo: quebrantado. Você sabe que o orgulho não apenas tem travado pessoas, mas o orgulho tem impedido vidas de conhecer e verem Jesus. E muitas pessoas ao longo dos anos crescem, mas perdem a simplicidade.
E quando Ele procura adoradores, Ele procura corações que sejam o mesmo, independente do tempo na sua vida. Preste atenção aqui, queridos. Pode deixar, querida, deixa ela, tá? Fica em paz. Não me incomoda nem um pouquinho a pessoa sendo tocada pelo Espírito Santo. Estenda a tua mão para cá, fala assim, toca nela. Mas é o Espírito, deixa tocar. Não me incomoda em nada. Olha para mim aqui, queridos. O Pai está procurando verdadeiros adoradores. Ele procura encontrar em nós um coração, sabe de quê? De Davi. Como de Davi? Que não era perfeito, tinha seus dilemas, suas questões, suas lutas. Mas sempre que Deus falava, ele se quebrava. Era uma manteiga derretida, né? Quando Deus falava, ele quebrava. Quando Deus tocava, ele cedia. Quando Deus mostrava um caminho, ele estava pronto para entender. Eu me lembro de uma das vezes ali em Crônicas capítulo 13, quando eles inventaram de levar a arca de volta para Jerusalém, mas não da forma correta, porque a forma correta era nos ombros dos sacerdotes. Eles colocaram lá, eles imitaram os filisteus, né? Os filisteus colocavam a arca em cima de carros de bois. Diga para o teu irmão do teu lado, o que funciona no mundo, pode parecer funcionar na igreja, move a terra, mas não move os céus. Então hoje nós estamos cheios de movimentos que movem a terra. Montanha, corações, lugares. Mas nem todos movem os céus. E minha pergunta para você aqui é outra. Quando Davi imitou os filisteus, o que os filisteus colocavam dentro de uma arca, carros de boi, certo? Determinado momento, todo mundo concordou, ele consultou todo mundo e Deus ficou calado. Diga para o teu irmão assim, o pior juízo de Deus é quando Deus não fala. O pior juízo de Deus é Ele te entrega para aquilo que você quiser fazer. É melhor um pai que te corrige que ficar sem pai. É melhor Deus pegar e te dar uma correção do que você viver sozinho, totalmente abandonado. Quando Davi entendeu, porque Uzá morreu porque ele tentou tocar na arca que estava tropeçando, você conhece aquele texto? Ele morreu ali. Davi ficou sem entender. Depois ele foi nas escrituras, ele entendeu que a arca não poderia ser levada em carros de bois, e sim nos ombros dos sacerdotes. Então, o Pai procura adoradores que não são perfeitos, mas que estão prontos para ouvir e obedecer quando Deus fala. Primeira coisa, você está me entendendo? Então o Pai está procurando pessoas nesse nível. Segundo lugar que a gente percebe, o Pai procura adoradores, porque o adorador, ele é mais sensível ao Espírito Santo. Diga para o teu irmão, adorador não é músico. Eu pensava que ser adorador era ser um bom músico. Não. A primeira vez que a palavra adoração apareceu na Bíblia foi em Gênesis capítulo 22. Foi no momento em que Abraão entregou Isaac para ser sacrificado. Deus usou a palavra adoração. Então eu entendo que adoração não é música. Adoração é uma rendição completa a Deus. Você pode ser um adorador sem ser músico. Você pode ser adorador sem poder cantar. O seu coração tem que falar para Deus. Então quando Deus fala, você se quebra. Quando Deus mostra, você se rende. E existe uma palavra, se você estiver guardando no teu coração, anotando, você vai guardar isso. Jovens, uma palavra que não pode existir no vocabulário de um adorador. Existe uma palavra só que o adorador não pode ter. Pastor, qual é essa palavra? Existe uma palavra que Deus diz para o adorador: você não pode ter isso. Qual é a palavra? Orgulho. Deus, quando Ele olha um adorador, Ele não pode encontrar orgulho. Quando Deus olha para um adorador, Ele não pode ver nele
qualquer indício de um orgulho, porque o orgulho, ele impede a graça de Deus, e o adorador, ele tem acesso direto ao trono do Pai. Então nós não podemos, diga para o teu irmão, você como adorador, não pode ter no seu vocabulário a palavra orgulho. Porque o adorador, ele tem que ter livre acesso ao Pai. Ele precisa entrar no Santo dos Santos, receber uma porção de Deus e trazer de volta. Então, se você tem orgulho, a parede fica bloqueada, você não entra. Então, o orgulho não pode entrar no teu coração. Vamos ver a palavra, vamos ver Davi. Davi, antes dele ser ungido, ele era pastor de ovelhas, certo? Saul era pastor de jumentos. Olha a diferença. Segundo lugar, Davi foi ungido 3 vezes. E Davi teve 3 estágios na sua vida que a gente percebe que Deus tratou ele. Ele antes de ser rei, fala comigo, antes dele ser rei. A luta dele ali para ser conquistado, para poder chegar ao trono, aquilo que Deus queria fazer em Israel. Você conhece a história, né? Quem assistiu aquele seriado, né? Muito claro, alguns detalhes de todo o coração que Deus vai tratando ele. Mas Deus quebranta Davi. Deus quebra Davi. Segundo lugar, quando ele é rei, ele enfrenta várias realidades, mas o seu coração não muda. Diga para o teu irmão, uma outra característica de um adorador, que quando ele ocupa uma posição, ele continua Davi. Então diga para o teu irmão, o adorador não pode ter uma palavra: orgulho. Segundo lugar, o adorador, quando ele é colocado em outras posições, ele precisa continuar o mesmo. E depois que Davi foi rei, ele enfrentou o seu próprio filho, uma rebelião de Absalão contra o reinado dele. E mesmo contra o filho dele, ele continuou com o coração de Davi. Davi teve os 3 corações, mas ele teve o mesmo coração. Então, eu concluo aqui nessa primeira etapa que eu quero falar para você que Deus procura adoradores que não tem orgulho no coração, que ele pode levantar e ele não vai perder ele. Porque o que está acontecendo hoje é que Deus está perdendo muita gente para ele mesmo. Diga para o teu irmão, tem muita gente trabalhando para Deus e perdendo Deus. Pastor, como é possível trabalhar para Deus e perder Deus? Simples. Você vai adorar o seu trabalho e o seu ministério mais do que ao Senhor. Então Deus procura adoradores que vão amá-lo acima do seu ministério. Deus vai amar, Deus está procurando adoradores que quando ele pedir todo o ministério que ele construiu, me entrega ele aqui, eu entrego. Porque o ministério não é meu, é seu. Se eu acho que eu edifiquei um ministério, uma denominação para mim, você perdeu tudo que você tem, não valeu de nada. Agora eu quero que você abra comigo, por favor, em João, capítulo 11. A gente vê uma situação aqui com Lázaro. Fala comigo, Lázaro. Lázaro representa eu e você, queridos. Representa muitas vezes essa pessoa que quer ser um adorador, mas ainda não é. E a Bíblia fala que Lázaro estava doente. E interessante você ver essa perspectiva aqui desse texto, que Jesus ele fala 3 coisas sobre Lázaro. Primeiro ele diz que ele estava dormindo. Depois diz que ele estava morto. Depois diz que ele ia ressuscitar. Quer dizer, parece que Jesus está mudando de ideia. Não é isso. É porque Jesus tem uma perspectiva do reino. Levante a tua mão e fala assim: eu preciso ser um adorador com os olhos do reino para a terra. O que eu quero dizer para você é que é muito simples, queridos. Não basta você ver a realidade com os seus olhos. Você tem que ver a realidade com os olhos de Deus sobre a mesma situação. E ali, Deus está dizendo, essa enfermidade não é para a morte, mas para que a glória de Deus seja manifesta.
Aí Jesus deixa passar alguns dias e vai até a vila. E vem correndo quem? A primeira pessoa que chega para Jesus é Marta. E Marta, ela fala uma coisa muito interessante. Marta chega para Jesus dizendo assim: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É muitas vezes como eu e você tratamos, porque não somos adoradores. Por quê? Chegamos para Jesus apresentando um problema, mas nós não temos o coração de Deus, e nós queremos forçar Deus a fazer aquilo que a gente quer ou pensa que é o certo. Aí Jesus chega para Marta e diz: Marta, Marta, você não entendeu? Ele vai ressuscitar, teu irmão vai ressuscitar, está aqui no versículo 23. E Jesus fala uma coisa e Marta entende outra. Diga para teu irmão: quem é adorador vai entender quando Jesus falar. Marta ainda não tinha a revelação de uma verdadeira adoração. Então Jesus falava uma coisa, ela entendia outra. Olha, para você ter uma ideia, aqui no capítulo 11, Jesus fala novamente: Marta, Marta, eu sei, ele vai ressuscitar. E Marta disse, né? Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela não traz a realidade para ela. É sempre assim: Deus vai fazer amanhã, Deus vai fazer um dia, mas não é aqui. Diga para o teu irmão: o adorador espera o milagre para hoje. Eu acho que você não entendeu. Quando você não tem o coração de um adorador, você espera o milagre amanhã. Quando você não tem um coração de adorador, você não acredita realmente. Você fala com a tua boca, você tem um entendimento, mas você não vive na fé do sobrenatural. Então Marta, ela entende na razão, mas ela não entende no seu coração. Diga para o teu irmão: eu preciso aprender a ser um adorador e a ser conduzido a uma vida de fé. Levanta bem alta a tua mão assim e fala assim: é tempo de vivermos mais pela fé do que pela nossa mente. O evangelho não é um evangelho de razão, queridos. O evangelho não é o evangelho do coaching, da boa motivação, das boas metodologias. O evangelho é o evangelho da cruz, que nos leva pela fé a vivermos o sobrenatural de Deus. Marta, então, ela não entende. Ela está falando uma coisa, Jesus fala com outra, falando: não, Marta, ele não vai ressuscitar amanhã, é hoje. Eu não sei o que você entrou aqui essa noite, mas eu vou falar uma coisa para você: Jesus é real. O adorador, ele espera o milagre hoje. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida, mas eu vou dizer algo para você: o milagre é hoje. O que Deus quer fazer na sua vida não é para amanhã, é hoje. A mão de Deus não está encolhida para que não possa te salvar. O que eu posso te dizer é só uma coisa: existe um Deus que é muito maior do que você. Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Jesus está dizendo: não é amanhã. Você não precisa viver esse. Você pode experimentar Deus hoje. Você pode ter uma experiência com Deus hoje. O seu milagre não é para amanhã, queridos. O que Deus quer fazer na sua vida é hoje. Quantos precisam de milagres na sua vida? Deixa eu te contar um segredo. Eu precisava de um milagre na minha família. Meus filhos estão em faculdade, um mundo de coisa que eu precisava. E Deus falou comigo assim: cuida das minhas coisas que eu cuido das suas. E eu peguei a minha mala. Ao invés de pegar na minha razão, eu peguei a minha mala, fui lá para a África cuidar das coisas do Senhor. No dia que eu pisei no Brasil, o Senhor resolve um problema que tinha 3 anos, que nós estávamos orando, clamando e jejuando.
Eu não sei se você consegue entender o Deus que nós servimos. Eu não sei o tamanho da impossibilidade na sua vida. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida pessoal, mas Deus te chama para ser um adorador, que você vai ver um milagre hoje. Mas para que isso aconteça, você tem que deixar de ser Marta, deixar de crer para o amanhã, deixar de fazer as coisas para o mais, começa a ser Maria. Maria fala a mesma frase que Marta falou: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Só que ela estava conectada com Deus. Meu Deus, para que as suas orações sejam ouvidas, para que os céus movam sobre você, para que você veja a glória de Deus em várias áreas da sua vida. A única coisa que Deus pede de nós é: se renda, não tenha orgulho no teu coração, e se entregue, e se alinhe comigo. Levante suas mãos assim. Ser um adorador significa ser quebrado. Ser um adorador significa ser quebrantado, e os céus se moverão na sua direção. Jesus chorou, meu irmão. O que fez Jesus chorar com Maria, que não fez Jesus chorar com Marta? O que fez Jesus responder a oração para um irmão e não responder a sua? O que fez Jesus abrir as janelas dos céus e as bênçãos para uma pessoa e os céus fechados para outra? Será que Deus é injusto? Será que Deus é parcial? Ou não? Será que Deus trabalha com uma palavra chamada alinhamento? Meu Deus. Fala para o teu irmão, para todo mundo ouvir, para você sair desse culto essa noite. Você tem que entender: Deus trabalha com alinhamento. Deus trabalha com alinhamento. Se eu me alinhar com os céus se alinharão com você. Se eu me alinhar com o coração de Deus, o coração de Deus vai se mover na minha direção. Meu Deus, essa é a palavra de Deus. E ali Maria chegou para Jesus falando a mesma frase: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. De uma certa forma, Maria já estava adorando no quarto. Quem adora no secreto não tem dificuldade de adorar aqui. Quem ora no secreto não tem dificuldade de romper aqui. Sabe por quê? Porque eu não sou eu aqui, eu sou eu no meu quarto. É lá no meu quarto, diz Leonard Ravenhill e muitos profetas, que é lá que o meu orgulho é arrancado. Toda vaidade pessoal é tirada, porque ninguém vai receber um like, ninguém vai postar no Instagram, ninguém vai lacrar com uma frase. No quarto é eu e ele. Meu Deus. Capítulo 12 diz que 6 dias depois da Páscoa, Jesus chegou a Betânia. O Senhor procura adoradores que vão sair de um posicionamento de não estar alinhado para estar alinhado. O que Deus espera de nós durante esses 2 dias é uma coisa só, queridos. Se você veio aqui ver um homem, você vai sair frustrado. Se você tiver no seu coração: Deus, eu preciso ser transformado.
Deus vai te dar uma porção de Deus. E aí diz a palavra do Senhor que eles prepararam um jantar para Jesus. O que você vai preparar para Jesus durante esses 2 dias? Naquele jantar estava Marta, Maria, estava Lázaro, Jesus. E Maria, no meio daquilo tudo, foi lá e quebrou todo o protocolo. Maria, ela não era uma adoradora, ela é uma adoradora extravagante. Uma adoradora que quebrava todos os protocolos e quebrou seu vaso de alabastro nos pés de Jesus. Meu Deus, eu quero ser capítulo 13 de João. Passamos pelo 11, 12, agora vamos falar no 13, é onde eu quero chegar. Diz que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a hora de passar de um mundo para o Pai já havia chegado, durante a ceia, tendo já o diabo colocado no coração de Judas, filho de Iscariotes, que Simão que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai havia depositado nas suas mãos todas as coisas, ele tirou a vestimenta da sua cintura, pegou uma toalha e colocou ao redor da sua cintura. Depois ele pegou uma água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. A marca de um adorador está em ter uma toalha na sua cintura e uma bacia nas suas mãos. O Senhor está procurando uma geração que serve. O Senhor está procurando uma geração adoradora, que não vai lutar pelos seus próprios direitos, mas uma geração que vai amar acima de tudo e vai procurar onde eu preciso servir. Aonde eu preciso servir. Mês passado Deus falou comigo: pega o avião, vai para a África, vai servir aqueles irmãos lá. Eu peguei o avião, fui lá para a África. Mas eu posso servir aqui, num hospital, aqui em Blumenau, seja onde for. Mas o que Deus procura de nós não é o lugar, isso não é o mais importante. O que Ele procura é encontrar uma toalha e uma bacia nas tuas mãos. Será que Ele consegue encontrar hoje em nós uma toalha? O que significa ter essa toalha, queridos? Eu vou te falar o que significa essa toalha. A mesma toalha que é os cabelos de Maria, um capítulo antes. Maria pegou o seu cabelo e enxugou os pés de Jesus como uma toalha. Jesus está dizendo para nós uma coisa muito simples: que o mais importante não é você ser evangélico, o mais importante não é você fazer parte de um grupo, o mais importante é você pegar aquilo que você tem de mais precioso e servir o reino e as pessoas. Aquilo que Ele te deu de mais precioso. O que Ele te deu de mais precioso na sua vida? Para Maria foi o vaso de alabastro e o seu cabelo. Vai mexer com o cabelo de uma mulher, né? É o mais precioso, é o cabelo da mulher. Homem até perde cabelo, né? Uns colocam, outros tiram. Mas mulher não tem jeito. Se a sua é igual a minha, passa horas lá mexendo, papá. Mas eu vou dizer uma coisa: você pega aquilo que você tem de melhor, e não importa com o que as pessoas falam de você. Porque chegaram para Maria e falaram assim: Maria, você está pegando o seu melhor, o seu cabelo, o seu vaso de alabastro, e quebrando. Que vergonha! Você não era melhor você pegar isso aí e dar para os pobres? Não era melhor você fazer uma outra coisa? Não era melhor você pegar a sua vida e fazer outra? E Deus disse: não. Pega aquilo que Ele te deu de melhor e sirva os pés de Jesus. E aí, quando a sua toalha está na sua cintura, o que significa? Se você servir o reino e os pés de Jesus, você vai acabar servindo outras vidas. Começa no capítulo 12,
Maria lavando os pés de Jesus. Jesus representa o reino. Não é uma igreja, não é um nome, não é um movimento. Os pés significam o reino de Deus. Se você servir o reino, você vai acabar lavando os pés das pessoas. Então diga para o teu irmão: não existe ministério sem toalha na cintura e uma bacia nas mãos. Não existe ministério nenhum. Você pode me apresentar 50 mil igrejas que você implantou. Você pode me apresentar 200 países que você já pregou o evangelho. Mas se eu não conseguir encontrar na sua vida uma toalha na sua cintura e uma bacia nas suas mãos, eu vou dizer: você se perdeu. Porque você está servindo não os pés de Jesus e nem lavando os pés. Você está lavando os seus próprios pés. Uma outra característica de um adorador, fala comigo, uma outra característica do adorador, que ele fala que é como a árvore da oliveira. Meu Deus! E uma das características da oliveira, que era uma árvore baixinha. Um verdadeiro adorador, ele nunca se torna inacessível às pessoas. O verdadeiro adorador, ele nunca se coloca e projeta mais do que o outro, que a obra dele é maior do que a outra, que faz algo além daquilo. O verdadeiro adorador, ele sabe que ele é baixinho. Ele sabe que ele é acessível. Ele sabe que dele ele não tem nada de bom. Se alguma coisa boa veio dele, na verdade, não provém dele. E eu quero terminar e falar sobre essa palavra, uma coisa muito interessante, queridos. Hoje, essa noite, o Espírito de Deus quer que você seja como uma criança. Não está nem aí para você, ela não está nem aí para você. Sabe o que significa? Cada pessoa tem que se lançar nos pés de Jesus assim. Mas às vezes a nossa reputação, às vezes o nosso orgulho, às vezes a nossa formalidade nos impede de alcançar voos maiores em Deus. Que essa noite você rasgue teu coração e fale: Deus, eu preciso chegar lá. Me toca, Jesus. Tem algum faminto aqui essa noite? Algum faminto que fala: Senhor, eu preciso ter esse coração. Eu preciso ser como uma criança, inocente. Quando eu olho o Brasil de hoje e vejo falta de inocência, eu vejo muito movimento, eu vejo as igrejas lotadas, eu vejo as pessoas trabalhando, mas às vezes eu vejo malícia, às vezes eu vejo orgulho, às vezes eu vejo interesses, às vezes eu vejo brigas desnecessárias. E Jesus está dizendo: eu só preciso de uma coisa, queridos. Só preciso de que você seja um adorador. Você não tem que provar nada para ninguém, nem acusar ninguém. Deus faz a obra de Deus. Deus faz a obra com cada um como Ele quer. Quem somos nós? E Deus, Ele procura inocência no coração de cada um de nós. Eu comecei falando que orgulho não pode fazer parte da palavra do adorador. E essa noite Deus está dizendo assim: filho, rasga teu coração. Rasga teu coração. Porque eu quero te levar para um lugar que a religião nunca vai te levar. Existiam aqueles que andavam com Jesus, mas não entenderam quem era Jesus. Estar na igreja não significa que você vai entender o coração dele. Fazer parte de um movimento de adoração, ir para os estádios, encher, não significa entrada grátis no lugar secreto.
Hoje a gente canta daquilo que nós ouvimos falar, mas poucos conseguem entrar no Santo dos Santos e trazer pão vivo, algo real. Deus não quer que você receba só uma boa música, só uma boa canção. Deus quer pegar você pela sua mão e fazer como Ele fez, trazer para perto. E se existe uma palavra que eu vou falar para você essa noite, Deus está dizendo assim: essa é a sua oportunidade. O seu milagre não é amanhã. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. O dia para você entrar é hoje. O dia para você ser tocado é hoje. O dia para você receber um acesso livre ao Pai é hoje. Fique de pé no teu lugar. Levante. Quantos querem ter o coração de um adorador? Quantos querem serem promovidos no reino? A promoção no reino não significa ser conhecido na terra. A promoção no reino, o prêmio do reino não é uma plaquinha do YouTube. O prêmio no reino é uma toalha e uma bacia. Você pegar o seu cabelo e o seu vaso de alabastro e entregar tudo no reino de Deus. E as suas imperfeições, elas desaparecem quando você encontra com Ele. E aquele coração duro, egoísta, se torna um coração que lava os pés das pessoas. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode trocar um coração egoísta num coração que ama incondicionalmente. Essa noite Deus está procurando os mais famintos aqui. Eu queria orar pelo mais faminto desse lugar. Só os mais famintos. Aqueles que vão dizer: Senhor, é hoje que eu preciso ter esse toque na minha vida. É hoje que eu preciso ser tocado pelo Teu Espírito Santo. Só os mais famintos, os mais famintos. Levanta suas mãos e fala: Jesus, é hoje, hoje é hoje. É hoje, Jesus. Não é amanhã que eu vou ser tocado, é hoje. A porta vai ser aberta hoje. Um dia Deus pegou tudo que eu tinha. Um dia eu era um empresário, sou formado em engenharia civil pela UFMG de Minas. Tinha uma empresa, tinha uma vida estável. Deus pegou assim: rasga seu diploma, me entrega nas minhas mãos e vem me servir. Senhor, meu futuro. Já tinha uma empresa, já estava ganhando dinheiro, era noivo na época. Ele falou: larga, entrega tudo para mim. E Deus falou: me entrega. Eu não resisti. Eu não resisti ao chamado dele. Eu não fiz contas. Eu não fiz contas. Eu simplesmente fui. Todo mundo está fazendo conta hoje. Eu não fiz contas. Eu só vi um portal na minha vida. E Deus disse: se você entrar, se você ficar, você vai ser um bom engenheiro, um bom marido, um bom pai, vai ter uma vida estável, nunca vai se preocupar com nada. Eu já me formei com 22 anos, eu já tinha uma empresa aos 26. Eu morei nos Estados Unidos muito tempo, então a minha cabeça sempre foi diferente.
Eu voltei, meu sócio tinha 40, eu tinha 25. E Deus falou comigo assim: eu vou te abençoar, se você quiser uma vida estável, mas eu vou te ungir, se você me obedecer. A razão, ela tem o seu lugar, mas no reino nós somos levados pelo Espírito. Na razão, Jesus não teria morrido na cruz. A razão, ela te leva para as metodologias, para os coaches, para o sucesso. Eu sei muito bem essa vida, meu querido. Eu sei exatamente o que é isso. Mas o reino é outra coisa. O reino não é a razão. O reino faz com que aquele que tem, entrega. O reino faz aquele, os paradoxos do reino, né? Aquele que quer ser grande, que sirva mais. Aquele que quer ter muito, que doe mais. Os paradoxos do reino. E eu vi essa portal na minha vida. E eu entrei. Não olhei para trás. Falei: Deus, eu vou usar os meus talentos, os meus dons, para servir os teus pés. E que isso sirva para servir e lavar os pés da igreja. Pastor, você acertou tudo? Não. Quem sou eu, meu irmão? Não acertei tudo, não. Mas uma coisa eu posso dizer, que eu queria que você aprendesse essa noite. Deus me ensinou a ser um adorador. Só isso que eu posso te falar. Deus me ensinou a ser um adorador. Levante suas mãos assim. Queria orar para você. Levante suas mãos aqui, para que Deus cele a entrada tua como um adorador e te unge essa noite. O Brasil precisa de adoradores. O Brasil não precisa de cantores, pregadores. O Brasil precisa de adoradores. A nossa nação está sendo ameaçada. Existe uma guerra de altares no país. Eu acabei de voltar de Brasília. Meu coração chorou com tanta injustiça que está acontecendo lá no Planalto Central. Tanta injustiça. E a igreja está calada, amordaçada. Eu não estou nem dizendo que você tem que falar alguma coisa, mas o mínimo que a gente precisa ter é ser um adorador. Porque se você, como um adorador, Deus vai levantar um altar de adoração nessa nação. A nossa nação vai passar pelos momentos mais difíceis da história nos próximos anos. Eu falo como profeta, aquilo que eu vi. Os momentos mais difíceis nós vamos passar nos próximos anos. E a única coisa que vai poder salvar o Brasil não é manifestação, não é grito, é um altar de adoração. A resposta está aqui essa noite. Você está tocando na resposta. Deus não resiste a um adorador. Deus vai salvar essa nação, mas só tem uma forma: levantar os altares de adoração. E nós vamos deixar de ser escravos para nos tornarmos filhos. Um mês atrás eu estava no porto, em Luanda, onde saíram, a maioria dos escravos para o Brasil saíram de lá. E ali, chorando pela nossa nação, Deus me mostrou algo muito profundo. Essa marca, essa ferida
de filiação que o Brasil tem. Nós temos um problema de identidade muito forte, queridos. Sabe o que a gente tem? A gente fica tentando provar para o outro que a gente é. E Deus está dizendo, não, só seja filho. Eu tenho 4 filhos. Nenhum deles tem que provar para mim que me ama, porque eu sei que ele ama. E eu não tenho que provar nada, porque a gente é pai e filhos. Aquele que tem que provar alguma coisa para o outro já tem problema de filiação. Então o verdadeiro adorador, ele não tem que provar nada para você. Mas o nosso espírito de escravidão precisa ser liberto. O Brasil é o país, né, a gente ouve isso. O Brasil é o país que vai enviar missionários para o mundo. Eu não sei. Deus não envia escravos. Deus envia filhos. Nós temos o potencial de sermos uma nação que vai enviar milhões de filhos para as nações. Senhor, eu queria orar por você. Deus, eu quero orar por cada um dos meus irmãos aqui essa noite. Unja teus filhos, Pai, como adoradores. Essa noite eu quero orar para que você se torne um adorador genuíno. Em nome de Jesus, libera a unção do Senhor sobre a vida de cada um, Pai. A unção que vai libertar essa nação. A unção que vai transformar essa nação. A unção que vai mudar homens e mulheres que vão se transformar em adoradores, que vão lavar os pés. Em nome de Jesus, o portal da adoração está entrando neste lugar essa noite. O portal da adoração está entrando na sua vida essa noite. Receba, 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 receba um toque essa noite. Espírito Santo, toca, toca. Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração.